Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Como vão todos? Espero que esteja tudo bem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Ótimo. Que você esteja tendo já um bom dia, né? Espero que você já esteja tendo um bom dia, que esteja tudo bem aí na tua vida, na tua casa, que você tenha tido um bom final de semana. Que você tenha dormido bem, né? Você dormiu bem, tudo bem aí. Final de semana agitado, né? Final de semana aí movimentado, muvucado, zunzunado, não é? Eita glória, né? Final de semana foi realmente interessante, né? Realmente interessante. E a gente tem muito mais pela frente, né? Tem muito mais pela frente, mas eu tenho bastante coisa para te falar mas eu vou falar à tarde para você, tá? Hoje vamos estudar a Bíblia, né? Eu venho aqui para estudar a Bíblia, então vamos estudar, vamos ler a palavra de Deus, né? Eu acho que isso é mais importante. Bebezuca, eu acho que você vai ter que sair daqui e entrar de volta, porque não está aparecendo a informação que eu quero ali em cima. Sei o que está dando BO aí. E é importante, né, que a gente venha para estudar a palavra de Deus, né? É importante aí. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa rolando aí, né? Muita coisa importante, né? Hoje e amanhã são 2 dias importantes para nós como igreja, para nós como povo. Para nós como povo, obrigado, bebê. Para nós aí como povo é importantíssimo, né? E a gente tem que continuar orando, gente. Continuar orando. Se você puder continuar jejuando, né? Se você puder, é importante que você faça dessa maneira, né? Continuar orando, jejuando, porque as coisas... Eu ainda não vi nenhuma notícia hoje, queria falar para você, porque eu acordei agora há pouquinho. Acabei de tomar café, por isso até me atrasei uns minutinhos aqui, peço que você me desculpe. Mas eu estava com fome, eu precisei tomar café antes de vir aqui. E no sábado, né? Sábado a gente teve culto de Santa Ceia. Eu quero pedir desculpas aí para vocês, porque caiu a nossa internet no meio do culto e demorou um pouco para voltar. A gente tá com um problema de internet lá. A gente tá brigando com o fornecedor do serviço. Mas não tem o que fazer, né? Às vezes é difícil, né? Enfim. E Deus no sábado me deu uma visão lá. Eu vou contar para você, porque aqui a gente está no período da igreja, né? A gente está só os crentes aqui e eu vou te contar isso. Eu tive uma visão na igreja sábado que vai contra tudo e todos que todo mundo está falando. A visão que Deus me deu. Eu vou te contar. E na hora que o Senhor estava me mostrando isso, caiu a internet. Então ninguém viu, só comecei e ficou todo mundo curioso. Ficou todo mundo curioso a saber o que estava rolando e tal, né? E caiu bem na hora, né, Daniela? Bem isso aí mesmo. E eu vou falar para vocês então o que eu vi, porque uma coisa muito importante, né? Você sabe que eu tenho recebido repetidos avisos de pessoas para tomar cuidado com o que eu falo, né? Cuidado. E eu tenho me esforçado para fazer isso. Eu falei até ontem, né? Na hora da ministração da palavra ontem,
eu disse para a galera ontem que Deus falou para mim que eu ia estar andando na beiradinha do abismo, né? Na beiradinha. E que eu tinha que ter muito cuidado. Deus falou para mim, eu vou te levar pela beirada do abismo, mas tenha muito cuidado. Então eu estou tendo cuidado, né? Muito cuidado com as coisas que eu falo, digo, penso, né? E quando eu estava orando na igreja, eu mais uma vez, eu vi uma sepultura, mais uma vez. Mas eu vi alguém com uma pá do lado de uma sepultura jogando terra, fechando o buraco. Entendeu? Fechando o buraco. Eu vi aquela pessoa, não sei se era um anjo, um homem, eu não sei, jogando terra naquele buraco, fechando aquela sepultura. E eu olhei e pensei, alguém que Deus mandou abrir a sepultura, ou seja, alguém que Deus havia determinado que iria morrer, e agora está fechando a sepultura. Eu pensei naquele momento que eu tive a visão, e Deus não vai permitir que a pessoa morra mais. E no mesmo momento o Espírito Santo me repreendeu e disse: não, olha dentro. E quando eu olhei, fiz assim, o caixão já estava lá dentro. O caixão dessa sepultura da visão que Deus me deu já estava lá dentro. E aquela pessoa jogava a terra e a terra caía em cima do caixão. E o Senhor falou para mim: olha no relógio. E eu olhei. E eram exatamente 9 horas da noite, 21 horas. E Deus se referia àquela pessoa que estava dentro do caixão ali na sepultura naquele momento. Eu não estou falando nome, não estou dizendo quem é. Eu quero que você entenda isso. Para alguém não dizer que eu estou falando que é o fulano, que é o ciclano. Eu não estou falando nada disso. Eu estou contando uma visão aqui que eu tive. Entendeu? E o Senhor falou para mim: ele acabou de morrer. Olha a hora, 9 horas da noite. Entendeu? Ele acabou de morrer. Sábado, 9 horas da noite. Entendeu? Então eu não estou dizendo aqui quem é, porque eu não vi, porque estava um caixão fechado, eu não sei quem é. Né? Foi só uma visão que eu tive. O sábado. Né? Então é uma situação difícil porque a gente está vivendo uma coisa difícil no nosso país, aí todo mundo. Então, infelizmente, né, a gente chegou num tempo em que você deve ser comedido, né? Entendeu? E todo o resto, né? Eu ouvi falar muita coisa, né? Mas como eu disse para você, agora não é a hora nem o momento, né? Nem a hora nem o momento. Entendeu? De falar nada disso, né? Entendeu? Então, vocês estão falando aí do Guilherme de Pádua, né? Não, eu não estou falando dele, não. Mas é uma coisa interessante. Você sabia que há 30 anos atrás, quando ele matou aquela moça, era o tempo do Collor, né? Será que esse moço morreu? Dizem que ele se converteu, que ele se arrependeu, que ele era pastor, inclusive, né? Eu não sei se a minha informação estiver errada, vocês me corrijam,
né? Porque às vezes eu ouço falar uma coisa que eu não sei e eu posso estar falando bobagem, então me ajudem. Caso for bobagem, você me corrige aí, porque eu estou lendo todos os comentários de vocês aqui, por isso eu não estou olhando aqui, eu estou olhando aqui, né? Porque eu estou lendo os comentários de vocês. Que ele havia se convertido, que ele era pastor, então eu não estou aqui julgando ele de maneira nenhuma, e nem fazendo nenhum tipo de comentário chulo, tá? Eu não estou dizendo isso. Eu só estou aqui fazendo uma referência a algo que eu pensei, até a irmã Letícia mandou mensagem para mim hoje de manhã, e ela disse assim: pastor, o fato dele ter morrido de um infarto, escute isso, o Guilherme de Pádua agora eu estou falando, dele ter morrido de um infarto, justamente agora, não seria um sinal da justiça de Deus em ação? Será? O que você acha? Né? Você chegou a pensar nessa possibilidade? Chegou a pensar nessa possibilidade? Porque a justiça de Deus, ela chega, quando chega o tempo da justiça, a Bíblia diz que a justiça vem sobre todos. A Bíblia diz que quando chove, chove sobre todos. E eu devo confessar para você que faz sentido, biblicamente falando. Né? Você vai pensar, biblicamente falando, faz sentido. Né? Mas eu também não sei, são mistérios aí que talvez a gente só saiba quando a gente chegar um dia diante de Deus, né? Eu acredito que as pessoas podem se arrepender, que as pessoas se arrependem, são perdoadas. Eu acredito nisso, eu prego isso. Então eu não estou dizendo que o cara foi para o inferno, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que mesmo você arrependido, né, a justiça de Deus vem sobre a nossa vida, sobre todo mundo. Né? Então, não sei, né? Vamos ver. Mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, se você puder fazer o favor. Mateus, no capítulo de número 6. Tá? Tá bom, Eric Ribeiro? Obrigado, meu querido. Ele era pastor na Igreja Batista da Lagoinha, né? Tá bom. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, verso de número 1, que diz assim, ó: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fazes a tua direita, para que a tua esmola não seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios,
que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Amém? Feche os seus olhinhos que a gente vai fazer uma oração. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que o Senhor possa colocar ao nosso redor uma legião de anjos de fogo para nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento e o entendimento da tua palavra para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, para que tenhamos um pouco mais de fé. Amém e amém. Esse texto, ele traz um ensinamento aqui maravilhoso e eu queria que você prestasse atenção porque você vai aprender muito hoje. Você vai aprender muito hoje. Entendeu? Escute isso aqui. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Muita gente gosta de fazer as coisas não para ajudar as pessoas que estão recebendo, não fazendo para Deus, mas para aparecer diante das pessoas, né? Para aparecer diante das pessoas. Então, a gente tem que pensar bem quando vai fazer alguma coisa, no sentido de qual é o propósito. Maria Aparecida, bom dia. Qual é o propósito? Por que eu estou fazendo isso? É a pergunta que eu tenho a dizer para você. Quando eu vou fazer qualquer coisa na igreja, uma ação de caridade, uma ação para o reino dos céus, oi Rosineide, a pergunta que você tem que fazer é essa: por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque as pessoas pediram? Eu estou fazendo porque eu posso? Ou eu estou fazendo para agradar a Deus? Então a grande diferença da ação de Deus na vida das pessoas, ou vou mudar a frase, a reação de Deus sobre a sua vida em função daquilo que você fez, é baseada no desejo do teu coração. E você precisa entender isso. Então o Senhor, Ele está buscando os verdadeiros adoradores, a Bíblia diz, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então não adianta você fazer as coisas. Vou dar um exemplo para você, irmão. A gente está fazendo uma campanha de oração, você quer participar? Você participa por quê? Porque você foi convidado? Você participa porque todo mundo do teu grupo vai fazer? Você participa porque você não tem nada para fazer e assim você arruma uma atividade? Por que você participa das coisas? Por que você faz as coisas? Deus, Ele está observando o teu coração, Ele está observando o teu pensamento. Eu queria que você entendesse que o Senhor, Ele olha e vê o teu pensamento. Por isso a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração. E muita gente ora e não acontece nada na sua vida. Oi, Beth, Balbi, Deus abençoe vocês. Entendeu? Então, a gente tá buscando de Deus, se você faz as coisas esperando de Deus o teu galardão no momento adequado, que é quando você chegar no céu. Como eu costumo dizer, semeando uma boa semente.
né? Eu fiz algum tempo atrás a reforma de uma casa. Quando deu aquele vento grande aqui em Guaratuba, caíram os muros, arrancou o telhado da casa de uma pessoa aqui de Guaratuba. E eu mandei a nossa equipe de trabalho lá, nós reformamos toda a casa, refizemos os muros, fizemos os telhados, refizemos a garagem. Daí aproveitamos e fizemos calçada nas casas inteiras, fizemos canil, fizemos calçada para a rua, melhoramos, deixamos a casa bonita. E a dona da casa, conversando comigo, chorava e dizia: pastor, mas por que você está fazendo isso? Eu não mereço, meu Deus, você fez muito mais do que estragou, você melhorou a minha casa, isso. E eu fiquei olhando para ela e eu disse: eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para Jesus. Porque se fosse a minha casa que tivesse caído e eu estivesse orando para que o Senhor viesse arrumar ela, eu gostaria que Ele fizesse assim. É por isso que eu faço assim. Entendeu? É por isso que eu faço, irmão. As coisas que eu faço, porque eu faço para Deus. E eu faço a Deus exatamente do jeitinho que eu gostaria de receber. E eu vou dar um exemplo para você. Você vai comprar uma comida, por exemplo, para levar para alguém. Você pensa assim: puxa, tem aquela família ali, está passando uma situação difícil, eu vou fazer uma comprinha, um ranchinho aqui, eu vou levar ali para os irmãos. Aí você vai no mercado para comprar. Aí quando você vai comprar o feijão, tem o feijão de 6 e tem o feijão de 3,50. Você vai lá e compra o feijão de 3,50. Você faz isso? Porque muita gente faz. Eu não faço, eu compro de 6. Porque se um dia eu precisar, eu gostaria de receber aquele de 6 e não o de 3. Você consegue entender o que o pastor está falando para você, o que eu estou te ensinando? Você está conseguindo absorver o ensinamento? Você está entendendo o que eu estou te falando? Tudo que eu sirvo, que eu coloco nas cestas básicas que a minha igreja distribui, e olha que são muitas, não são poucas. Quando a pastora Shirley precisa de uma comida que acabou o feijão, ela vai lá onde está as cestas básicas e pega um feijão de lá e cozinha para nós. Sabe por quê? Porque é o mesmo. Ou o arroz que está na garagem, eu fiz um depósito e a comida das cestas básicas está guardado lá. Vira e mexe, eu vejo a pastora entrando lá. O que foi fazer aí? Acabou, não sei o que, eu vim pegar um pouquinho aqui. E é o mesmo. Entendeu? Então, se você dá o melhor que você tem, você vai receber o melhor que você tem. E você precisa entender e aprender isso. É disso que o texto está falando. O verso de número 2 diz assim, quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A gente costuma ver isso muito na campanha política. Quando vai um político, a gente está em Mateus capítulo 6, verso 2. Quando vai um político na igreja, né, eu que vim das Assembleias de Deus, lá era muito comum isso acontecer, passava com a salva, né, pastor, o que é salva é aquele pauzinho que tem um saquinho na frente que parece um coador, que os irmãos passavam recolhendo as ofertas. Aí naquele tempo lá atrás, que 50 era um monte de dinheiro, seria 200 hoje, o cara pegava aquela nota assim, né, e fazia todo aquele negócio para colocar na salva, tá? Então todo mundo via que o cara estava dando 50 de oferta, né? Então, por isso na nossa igreja a gente tem um envelopinho, tem um até aqui, eu vou te mostrar, na nossa igreja tem um envelope, para você devolver ou deixar a tua oferta na igreja, tem um envelope, olha aqui. Então você pega a tua oferta, põe aqui dentro, quando você está na igreja, fecha o envelope
e depois você vai lá no gasofilaço e coloca um envelope. Por que tem envelope na minha igreja, irmão? Para que ninguém veja quanto você está dando de oferta. Pode ser 1 centavo ou 100 reais, ninguém vai saber. Porque ninguém precisa saber. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado. E veja a Bíblia, quando você der esmola, então isso quer dizer que você deve dar esmola. Se você não dá, é melhor você começar a dar. Quando eu vou para Curitiba, por exemplo, que tem muitos pobres pedindo ajuda lá. Aliás, agora, antigamente eu ficava meio assim, porque aqui, eu não sei aí na tua cidade, mas aqui em Curitiba, e até aqui em Guaratuba tem muito argentino no sinaleiro pedindo ajuda. E ele está com uma plaquinha, sou da Argentina, fugi da fome e estou procurando um emprego no Brasil. Por favor, me ajude. É muito comum você ver isso aqui em Guaratuba ou mesmo em Curitiba. E a maioria deles são artistas. E ficam no sinaleiro jogando laranja, jogando bolinha, jogando garrafinha, fazendo coisas para ganhar um dinheirinho para sobreviver. Então, eu já guardo, né? Quando eu subo, eu já deixo um dinheirinho no cofrinho do carro ali para dar esmola. Eu já deixo ali preparadinho. Porque quando eu parar no sinaleiro, se alguém vir me pedir, eu posso pegar aquele dinheiro e dar a esmola. Então, eu estou dizendo para você que você deve, a Bíblia diz que você deve ajudar, você deve dar a esmola. 3. Vamos para frente. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Então, quando você der alguma coisa para alguém, não fica cantando igual galinha. Não, aretusa momente. Não precisa pôr o nome. Mesmo porque se pôr o teu nome, você vai riscar o envelope e depois vou ter que jogar fora, né? Então, não precisa. Veja. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Tem o crente galinha chocadeira, ou botadeira, se preferir. Quando a galinha bota no galinheiro, ela começa a cantar. Né? Porque ela botou. E tá cheio de crente nas igrejas que é assim. Vai reclamar com o pastor, né? Vai lá reclamar com o seu pastor e fala: ah, pastor, mas eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, meu dízimo é tanto. Eu não admito, eu tenho... galinha cantadeira, né? Fica cantando, bota o ovo e sai cantar para todo mundo. Exigir direitos em função do valor do seu dízimo, exigir direitos em função de ter ajudado para isso ou para aquilo. E vou dizer para você que tem muita gente que é assim. Então veja o que a Bíblia está orientando você a fazer. Mas, quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Quem tem que saber é Deus. Só Deus precisa saber do que você faz. Só Ele. Ok? 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Eu essa semana fui no mercado, eu acho que foi no domingo de manhã. Foi no domingo passado. Acho que foi no domingo passado. Fui no mercado. Num mercado que eu não costumo ir, mas em função da greve dos caminhoneiros, aquela coisa toda, eu precisava comprar leite, que eu não tinha aqui em casa, e eu preciso tomar leite zero lactose, porque depois que eu fiz a cirurgia bariátrica eu fiquei com problema de lactose, e
E tinha um mercado aqui perto que tinha leite integral, zero lactose, né? Eu não gosto do desnatado e eu fui ali comprar. Então eu entrei com o meu carro no estacionamento, um mercado bem pequenininho. Conheço todo mundo do mercado, porque aqui eu conheço todo mundo. Conversei, né, com todo mundo e tal, peguei o leite, coloquei no carro. Quando eu estava saindo, eu vi 2 moradores de rua dentro do mercado, no açougue, comprando, eu acho que era Vina, mas eu não tenho bem certeza porque eu não prestei atenção. Mas eu vi que eles estavam ali no açougue comprando uma coisinha e tal. E quando eu saí, eu olhei lá fora, eu vi os cachorrinhos dele, os totó, né? Onde tem morador de rua sempre tem os totó, né? Entendeu? E aí a hora que eu tava saindo, era domingo, umas 10h30, mais ou menos 11 horas da manhã. Tinha um morador de rua sentado no meio fio com os cachorrinhos. E os outros tinham entrado comprando pão e eu acho que era Vina ou salsicha, eu não sei o que. Eles iam tomar café ali. E eu parei e vi ele ali na frente com a cabeça baixa, triste. Abri o vidro do carro, peguei um dinheiro do cofrinho, chamei ele, falei: ô mano, ele orou, falei: vem aqui por favor. Daí ele veio, disse: pois não. Eu falei: eu quero te abençoar, e dei o dinheiro assim na mão, assim, mas eu não vi que tinha ninguém ali, dei ali para ele. Eu falei: pega um dinheirinho aqui para você comprar alguma coisa para vocês tomarem café. Vina é salsicha, Ludmila, aqui no Paraná a gente fala Vina, tá? Salsicha aqui é Vina. E dei fechadinho na mão dele, pega ali, compra um pãozinho, uma comidinha para todo mundo tomar um café e para você comprar uma raçãozinha para o cachorro, e dei um dinheiro para ele. Daí ele pegou na minha mão assim e começou a chorar. E ele falou: muito obrigado, Deus abençoe e recompense a sua vida. Eu disse: amém, Deus abençoe você também. E daí ele voltou para sentar lá. E quando ele saiu, que eu fui fechar o vidro, tinha um carro parado do lado. Olha como Deus faz as coisas. Olha como Deus faz as coisas. Um carro parado do lado, estava parado assim, mas eu nem vi, prestei atenção. Quando ele saiu, eu fiquei lá, ele sentou, dei tchau para ele, tchau, Deus abençoe, bom dia. Quando eu fui fechar o vidro do meu carro, passei, eu olhei, tinha um carro parado do lado. Quem é que estava ali? Pastor de uma igreja. Acredite você se quiser. Me olhando assim, ó. Porque o cara estava sentado na frente do carro dele e ele não ajudou. E eu passando vi, me compadeci, porque eu me compadeço das pessoas. Eu tinha acabado de comprar um monte de coisa, estou assim, ó, porque estou abençoado, porque Deus está bradando na minha vida. E quando eu parei, eu vi o cara está com fome, irmão. Entendeu? E muitas vezes eu ajo por instinto. Eu não prestei atenção, eu estava na saída do estacionamento do mercado, eu não vi quem estava lá. Nem prestei atenção, vi que estava fechado, eu nem vi. Entendeu? Nem vi. Daí eu fechei o vidro e falei: bom dia, irmão. Pai do Senhor. Ele é pai do Senhor, pastor. Mas o cara estava sentado lá na frente do carro dele, chorando, e ele com os vidros fechados, vidro escuro, não dava nem para ver. Mas ele abriu para olhar no meu rosto, porque ele me conheceu. Não é uma pessoa do meu convívio, mas eu sei quem é. Então eu vou dizer uma coisa para você: quem tem que ver o que você faz, irmão, Deus faz a pessoa ver. Eu queria falar isso aqui para você. Um beijo, Rodrigo, para a galera de Palotina, no Paraná. E Deus abençoe vocês. Quem tem que ver o que você está fazendo, vai ver. Eu queria que você soubesse disso aí. Entendeu? Porque a maioria das pessoas se encolhe. Isso não é problema meu. O cara vai usar droga. Irmão, quase meio-dia, os caras com fome, não tem dinheiro para comer. Você vai se encolher para abençoar alguém? Você tá com a tua barriguinha cheia, com a tua roupinha limpa, com o teu carro bonito, com o teu porta-mala lotado para levar para tua casa,
e você vai ver uma pessoa sentada no meio-fio com fome e vai embora numa boa, fazendo de conta que não está acontecendo nada? Eu só estou fazendo uma pergunta para você. Só estou fazendo uma pergunta. Você não se compadece? O teu coração não dói? Então, mais uma vez eu vou dizer para você. Quem tem que ver as coisas que você faz, está vendo. Entendeu? É diferente de chegar um noiado para você, um noia, né? Noia é um cara que usa droga, você conhece o cara de longe. Não é? Você conhece o cara de longe. E dizer, me arruma R$3, você sabe que ele vai comprar crack e vai fumar. E você não dá, é diferente. De você ver uma pessoa sentada na rua que está com fome. É outra conversa. Entendeu? Oi, William. Deus abençoe, querido. Selva. Irmão. Olha o verso de número 5. Diz assim, ó. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem, se alegram em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Uma vez aqui, no tempo dessa crise sanitária que houve no país, aí, dessa desgraça do sarampo aí, os pastores mandaram uma mensagem, bispo, nós vamos orar lá na frente do hospital, na esquina, deve ficar um numa esquina, outra noutra, os irmãos no meio da igreja, e vamos fazer um movimento lá. Vamos lá? Eu disse, não, eu não vou. Ele disse, por que, pastor, você não vai? Eu falei, porque eu vou orar aqui da minha casa mesmo, irmão, tá tudo certo aí. Fique em paz. Vocês querem ir? Vão vocês. Eu não. Eu vou orar na esquina do hospital por quê, irmão? Qual é a diferença de eu orar na esquina do hospital e no meu quarto? Eu pergunto para você. Qual é a diferença? A diferença é que se eu orar na esquina do hospital, todo mundo vai me ver. Entendeu? Se eu orar na esquina do hospital, todo mundo vai me ver. E vão dizer, nossa, quem que é esses pastores que vieram orar no hospital? É o pastor fulano, é o pastor ciclano. Nossa, que legal, né? A igreja está orando. Então você recebeu o galardão de quem? De Deus? Não, das pessoas. Na verdade, você está fazendo propaganda da sua igreja. Você não está orando a Deus. Pastor, mas, irmão, não tem mais. Olha o que a Bíblia está falando. E quando você for orar, não seja como os hipócritas. Deus chama essas pessoas de hipócrita. Olha o que ele está dizendo. Não seja como os hipócritas, pois se alegram em orar em pé nas sinagogas. E olha, ele continua. E nas esquinas das ruas. Gente, olha, isso está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. E quem está falando é Jesus. Os hipócritas gostam de orar lá na frente da igreja, para todo mundo ver. Mas se você chama o cara para ir fazer uma oração no monte, onde está escuro, ninguém vê ele, né? Vamos para o monte hoje orar, galera? Vamos, o pastor é monteiro, eu gosto de ir para o monte, eu oro no monte. Vamos para o monte, vamos para o monte. Quando a gente vai no monte, é um espaço grande, cada um fica num canto. Você dobra o seu joelho ali no chão, no escuro, no meio do mato, ninguém vê você, ninguém sabe que é você que está ali, é só você e Deus, mas lá ninguém quer ir. Sabe por quê? Porque não aparece. Que as pessoas não vê você, que as pessoas não escutam a sua oração. Porque quando acaba o culto, as pessoas não falam, nossa, mas o pastor José da Silva é uma bênção, mas ora esse homem, né? Meu Deus do céu, quando eu crescer eu quero orar igual esse homem, ó. Aí 2 horas que ele está orando de pé lá na frente.
Mas a Bíblia diz que ele é um hipócrita, irmão. Entendeu? Irmão Gonçalves, Deus não está falando que você não pode orar de pé. Não é isso que ele está falando. Presta atenção na palavra. Ele está falando orar em pé porque as pessoas estão fazendo para que sejam vistas. Porque se ele estiver em pé, lá na frente, do lado do altar, né? Orando, ou se ele estiver no seu banquinho de joelhos orando, irmão, oração é mesmo, é isso que Deus está falando. Entendeu? É isso que Deus está falando. Aí os caras vão orar na praça pública, orar. Veja, Jesus está falando orar. Ele não está falando evangelizar. São palavras diferentes, presta atenção. Ah, vamos fazer uma oração lá na praça, pela nossa cidade. Você não pode fazer na tua casa? Oi, Maísa Bispo, seja bem-vinda. Você não pode fazer oração na sua casa, irmão? Por que você tem que ir lá na praça? Né? Por quê, irmão? Então veja, ele continua o texto. Veja, é Jesus que está ensinando você. Isso aqui é Bíblia, irmão. Para serem vistos pelos homens. Por que os caras fazem as coisas? Para serem vistos. Para serem vistos. Já vou falar sobre isso, Renato Martins. Tá? E ele continua assim, ó, ao 6. Aliás, no 5 ainda, eu vou ler de novo o verso 5, preciso ler de novo. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tá? 6. Mas tu, olha o que Jesus está falando para você. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta atrás de você, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então quando você vai orar, você está buscando a presença de quem? Dos homens ou de Deus? Quando você está indo orar, você não está buscando a presença de Deus, então por que você não ora? Por que você não ora no teu quarto? Eu ontem precisava orar ontem. Eu tomei café às 5 horas da tarde ontem. Tomei um cafezinho. Fui para o meu quarto, tomei banho. Lá no meu quarto, fechei a porta do meu quarto. Dobrei os meus joelhos do lado da minha cama. E quando a pastora Shirley entrou no quarto, porque dela ficou aqui por baixo. Só eu, o Oliver e o Teodoro, que são meus companheiros de oração. Eu me ajoelho para orar, senta um de cada lado, deita ali do ladinho e dorme do meu ladinho, os dois, meus cachorros. São meus parceiros. Dobrei os meus joelhos e fui orar. E fiquei ali mais de 1 hora orando. Sabe aonde que eu estava? No meu quarto, de joelhos dobrados, nos pés da minha cama. Conversando com Deus. Pedindo uma confirmação para Deus. Senhor, eu vou te contar minha oração, presta atenção, vou te contar minha oração. Senhor, aquilo que tu me mostrou ontem no culto foi muito forte. Eu peço que o Senhor me perdoe se eu estou com medo, se eu estou sendo cagão, me desculpa, Jesus, mas eu preciso que o Senhor me dê uma confirmação. Confirma, Deus, para mim, se o que o Senhor me mostrou de fato veio do céu, é o Senhor ou foi meu coração que viu aquilo.
Minha oração ontem, fiquei mais de 1 hora orando. Porque eu não posso falar sobre alguma coisa, Senhor, que partiu de dentro do meu coração. Eu quero falar sobre aquilo que veio do céu, aquilo que veio do reino. Deus, tenha misericórdia de mim. A minha oração ontem de tarde, porque aquilo estava me incomodando muito. Entendeu? Essa foi a minha oração ontem à tarde. E quando eu terminei minha oração, que a pastora Shirley entrou no quarto para se trocar, para a gente ir para a igreja, já era quase 6h15, 6h20, fazia um pouquinho mais de 1 hora que eu estava lá orando. E eu levantei dos joelhos, tá com meu joelho doendo. Tocou o meu telefone. Quando eu olhei a mensagem, falei, uau! Obrigado, Jesus. Sacou? Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina hoje e sempre. Então, quando você quiser a confirmação de alguma coisa, irmão, ore a Deus e Deus vai te mostrar. E eu vou dizer uma coisa para você, se você quer ser profeta, você sabe como eu sou conhecido, irmão, como Micaías, profeta Micaías. A vida inteira na minha igreja, antes de eu vir, quando eu comecei, quando eu me converti, quando eu andava pregador itinerante, todo mundo dizia, ei, chegou o profeta Micaías. Sabe por quê, irmão? Porque eu sempre fui o profeta do caos, o profeta do contra. Eu sempre profetizei as coisas que ninguém acreditava. Eu sempre falei as coisas que todo mundo criticava. Muita gente falava mal, muito mal, e até hoje falam de mim. Porque eles dizem que o que eu profetizo não é verdade, que eu só profetizo desgraça. Porque eu só profetizo caos. Sabia disso, irmão? Até o Malafaia, às vezes, fala mal de mim. E fez vídeo, agora ele parou, mas antes ele falava bastante, e falava, o profeta do caos, ele estava falando de mim, profetizou que vai ter guerra no Brasil, não vai ter guerra, né? E tantos outros. Você entendeu, irmão? Então sempre que eu falo uma coisa, todo mundo diz que é mentira, mas quando passa o tempo, todo mundo tem que admitir que é verdade. Eu não estou falando que eu sou infalível, porque eu sou falho. Eu sou falho, irmão. Se tem alguém que faz cagada, sou eu. Eu faço e sou falho. Aí quando Deus fala as coisas, irmão. Quando Deus fala as coisas, você pode preparar, irmão. Você pode preparar. Olha o verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então não adianta você ficar 2 horas repetindo uma oração. Vou dar um exemplo aqui da oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado, veja o seu nome, venha a nós o teu reino, amém. Pai Nosso que estás no céu. Você pode rezar o Pai Nosso, ou orar o Pai Nosso 1000 vezes. Não quer dizer que Deus vai ouvir você. Entendeu? Não quer dizer que Deus vai ouvir você, irmão. Os gentios no texto são aqueles que não, neste caso, não eram judeus. Gentil é não judeu. Hoje, gentil é o não crente. Você entendeu? É isso mesmo, Tânia. Acaba virando um mantra. Né? Tem umas orações na igreja católica que você faz com um negocinho de bolinha que você vai lá, vira outra bolinha,
vira outra bolinha, vira outra bolinha, igual. A nossa oração, ela deve ser um diálogo e não um monólogo. Entendeu? Não adianta você ficar 2 horas falando sozinho e você não escuta a voz de Deus. E talvez nem Deus ouça a sua. Então a gente precisa aprender a orar como Jesus nos ensinou. Quando ele fez a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou. Nós devemos orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Ele nos deu um modelo. Então veja o que a Bíblia está dizendo. Não use vãs repetições. Não fique com essa ladainha, irmão. Jesus está ensinando você. Preste atenção se você quer aprender. Esse tipo de oração não chega no céu, irmão. Certo? Esse tipo de oração bate no teto aqui e volta. Porque você não está orando com o teu coração, com a tua alma. Você está repetindo o que você aprendeu. Então você tem que aprender a conversar com Deus. Eu estou te ensinando. Deus quer ter um relacionamento de amor com você. Mercedes Nunes, eu não estou falando da fé de ninguém, Mercedes. Eu estou te ensinando a Bíblia, minha filha. Eu estou ensinando a Bíblia para você. Eu não estou falando sobre a sua fé. Eu não estou falando sobre a sua igreja. Eu estou te ensinando a Bíblia. Eu não estou criticando. Você está criticando o católico? Não, eu estou ensinando você a orar. Não é um comentário infeliz. Eu sei que tem muita gente católica aqui, mas a religião leva você para o inferno. Você tem que seguir Jesus. Eu estou ensinando vocês a verdade. E talvez até a verdade ofenda você. Porque a verdade ofende, mas ela vai te sarar e vai te ensinar a verdade. Então você pare de olhar para a religião e ore para a Bíblia. Não é isso que você está fazendo aqui? Você não veio aqui estudar a Bíblia? Daí quando a Bíblia diz que o que você está fazendo é errado, você vai ficar bravo? Então por que você veio estudar se você já sabe tudo? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Eu não estou sendo mal educado, eu não estou criticando ninguém. Eu só estou te ensinando a Bíblia. Só isso. E se você se ofende, me desculpe, mas é a verdade. Não é minha intenção. Eu não estou falando de igreja. Eu não venho aqui para pregar religião. Eu estou ensinando vocês a Bíblia. Você acha que um dia eu já não fiz isso? Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas quando eu aprendi, eu mudei. Eu não estou aqui falando que é para você sair da tua igreja, abandonar a tua fé. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que aprender a orar. Jesus não é religião. A tua igreja não vai levar você para o céu, irmã. Quem vai levar você para o céu é Jesus. Eu estou ensinando você a ler a Bíblia. Essa é a minha função. Né? Isso é mais ou menos como você ir na aula e o professor falar que o homem veio do macaco. O macaco desceu da árvore e saiu andando. Você vai lá, vai bater nele porque você acha que quem criou as pessoas foi Deus. Você pensa diferente? Não, são pensamentos diferentes. Todo mundo tem o direito de ter o seu. Entendeu? Então eu estou te ensinando o Evangelho. Você pode reter esse ensinamento ou não. Entendeu? Você pode reter ou não, é uma opção sua. Mas você futuramente, no dia do julgamento da sua alma diante de Deus, né? No dia do julgamento diante de Deus, você não vai poder dizer que você não sabia a verdade, porque eu estou te ensinando. Entendeu? Então, a gente está aqui hoje para estudar a Bíblia. Eu estou te ensinando a Bíblia, eu não estou te ensinando religião. Então, a oração por repetição, Jesus falou, está escrito aqui na Bíblia, é Jesus que está falando, que a oração por repetição não é válida. É a Bíblia que está falando isso, não sou eu.
E eu não tenho nada com isso. Você reza do jeito que você quer, ora do jeito que você quer, é problema seu. Não tenho nada com isso. Torce pro time que você quiser, eu falo sempre isso aqui e é verdade. Agora, quando eu estou ensinando a Bíblia, né? Então eu tenho que ler o que a Bíblia diz e não o que você quer ouvir. Ok? Então vamos continuar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. 7. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Então Jesus está falando que não adianta você ficar com uma oração repetida, falando um monte, porque você não vai ser ouvido. Jesus está falando isso aqui para você. Ele está te ensinando. Entendeu? Jesus está nos ensinando a orar. Certo? E ele continua. 8. Não vos assemelheis, ou seja, não sejam iguais, né? Não sejam iguais aos gentios, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de você pedir. Então, quando você vai orar, Deus já sabe o que você vai falar para Ele. Entendeu? Deus já sabe o que você vai falar, porque Ele tem pleno conhecimento de todas as coisas. Né? Então, nós precisamos ter um relacionamento saudável com Deus. É isso que a gente precisa. Veja, a Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando você está no teu quarto, orando com sinceridade, com o teu coração aberto, conversando com Deus, né? Por exemplo, quando você vai orar pelo teu filho, Senhor, vou dar um exemplo para você de oração. Tu conhece a vida do meu filho, tu sabe todas as coisas que eles fazem, mas tem misericórdia deles, Senhor. Eu peço que o Senhor o ajude, que o Senhor abra a sua mente para que ele entenda, abra os seus olhos, Senhor, para que ele veja. Ajuda o meu filho. Oração A. Segunda, Pai nosso que estás no céu, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Qual das duas orações Deus vai ouvir? É simples, irmão. Então você precisa ter sinceridade na tua oração. Deus quer ouvir a tua oração. Entendeu? Deus quer ouvir a tua oração. Deus não quer ouvir repetição, um troço repetitivo. Jesus está ensinando você aqui como é que você faz para a tua oração chegar no céu. Entendeu, Tânia Vieira? Deus te abençoe. Né? Então você conversar com Deus. Jesus, eu estou tão triste. Olha, o meu filho está com essa dificuldade. Por favor, Senhor, ajuda ele. Isso é uma intercessão. Não precisa, papai, move a tua mão no céu, Deus, eu quero. Não precisa de nada disso. Ora no teu quarto, Senhor, puxa, Senhor, o Senhor está vendo a tristeza aqui do meu coração, porque o meu filho está fora do caminho, eu não consigo fazer ele mudar, mas eu creio que se o Senhor falar com ele, papai, ele vai mudar. Eu creio que se o Senhor der um sinalzinho para o anjo aí no céu, o anjo vai descer aqui na terra, vai tocar na vida dele. Irmão, oração é simples, é como você está conversando com o teu pai. Você está entendendo, irmão? Essa é a oração que entra no céu. Você pode fazer oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você quiser. No teu quarto, quando você está no banheiro, quando você... Não precisa saber orar, é só você conversar com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Entendeu? O nosso relacionamento. Irmã Ana Maria Castilho, você não foi enganada, é que você não leu a Bíblia. Leia a Bíblia. É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou ensinando você a ler a Bíblia. Você acha que eu nunca fui enganado na igreja evangélica, por exemplo?
Eu congreguei na Assembleia de Deus a minha vida inteira. E o meu pastor na Assembleia de Deus, ele dizia que só ia para o céu quem congregasse na Assembleia de Deus. Aí é mentira. Então mentiroso tem em todo lugar, mano. Mas quando que eu descobri a mentira? Quando eu comecei a ler a Bíblia. Entendeu? Então a gente precisa ler a Bíblia para a gente conhecer a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, irmão. Do que a verdade te liberta? Do seu antagônico, que é a mentira. Então, quando qualquer pessoa, por exemplo, na igreja evangélica, os caras dizem que se você não dá dinheiro, você não vai ser abençoado. Isso é mentira. Que se você não devolver teu dízimo, você vai para o inferno porque você é ladrão. Mentira. Mentira, irmão. Mas quando é que você descobre isso? Quando você lê a Bíblia. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a aprender a verdade e daí ninguém engana mais você. Então, não é só a igreja católica me enganou. Irmão, tem igreja evangélica, tem pastor mentiroso, igreja evangélica mentirosa, tem mentiroso tem em todo lugar. Mas por que você é enganado? Porque você não leu a Bíblia. Então, o que o pastor está fazendo aqui? Ensinando você a ler a Bíblia, lendo junto com você. Essa é a minha função. Ainda assim, tem muita gente que fica bravo. Ah, você está falando mal de mim? Não, gente, eu estou lendo a Bíblia. Entendeu? Quando você fala a verdade, quem é que se ofende? Quem vive na mentira. É simples assim, mano. É mais ou menos como aquela pessoa que ama o seu marido e a vizinha fala, ó, teu marido tá te traindo. Aí o cara fica bravo e bate na vizinha. Né? Porque ela falou a verdade. E o cara é vagabundo, tá te traindo, mas você ama ele, não se importa, mas não quer que ninguém conte a verdade. Entendeu? Então a gente precisa buscar agradar a Deus. A nossa oração é conversar com Deus, agradar a Deus, para que nós, eu e você, possamos ser alcançados pela misericórdia de Deus. Nós devemos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros e devemos orar sempre. Né? Então, antes da gente ler a Bíblia, a gente faz uma oração. Jesus, abre os meus olhos para que eu possa ver. Jesus, me ensina, Senhor, porque eu não quero ser enganado, mas eu quero aprender a verdade. Então você ora e o Espírito Santo vai dirigir, direcionar o teu pensamento para que você possa entender o que a Bíblia fala. E você vai aprender, irmão. Você vai aprender a verdade através da palavra de Deus. Quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem, isso não importa. Sempre vai ter gente que vai entrar aqui para criticar o pastor, para dizer que o pastor é mentiroso, para dizer que o pastor é ladrão. Eu não me importo, irmão. Eu não me importo. Porque todo mundo tem boca e a boca foi feita para falar. Agora, do que você falar, você vai ser julgado por sair da dentro da tua boca. Entendeu? Então a gente precisa fazer aquilo que é certo, independente do que as pessoas acham, dependendo do que as pessoas pensam. Ah, pastor, mas eu não concordo. Irmão, isso é um problema seu. Ah, eu acho que não está certo. Isso é um problema seu. Então nós temos que orar, nós temos que buscar a Cristo, nós temos que aprender a verdade, nós temos que aprender a palavra de Deus, e isso só vai acontecer. Entendeu? Só vai acontecer. Irmão Santana Pires, isso é Velho Testamento. Entendeu? Isso é Malaquias 3:10, Velho Testamento, e a Bíblia está falando para os sacerdotes e não para o povo. Tá? Por isso que o pastor não se utiliza dessa expressão. Então, a gente precisa, todos nós precisamos aprender o Evangelho, aprender a palavra de Deus. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade e não estou aqui como dono da verdade. Não sou. Não sou, mas a Bíblia é. E todos nós temos que respeitar a palavra de Deus. Todos nós. Você pode não seguir, é uma opção sua, mas respeitar. Todos precisamos. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós não estamos falando de religião de ninguém, nós não estamos falando da igreja de ninguém, nós não estamos ofendendo ninguém, porque a palavra de Deus não pode ofender você. Porque se a palavra de Deus está te ofendendo, é porque você está fazendo coisa errada. Entendeu? A verdade só ofende quem vive na mentira. Tá bom? Então, o pastor fala aqui do jeito simples, mais simples possível,
porque eu quero que você entenda e aprenda. A gente está em 17 mil pessoas assistindo essa live de oração, de estudo, né? E a nossa função aqui é só ensinar. Você pode reter esse ensinamento no teu coração ou não. Sim, Edinaldo. Ou não, uma opção sua. Mas eu estou te ensinando o que é certo. Essa é a Bíblia. Tá bom? Amanhã a gente volta, né? Amanhã a gente volta. A gente está aqui 9h30. Nós vamos aí ensinando. Todo dia a gente vai aprender mais um pouquinho da Bíblia. Tá? Da Bíblia. Hoje de tarde aí tem desdobramentos e a gente vai conversar bastante, tá bom? Daí nós vamos falar sobre política, eu tenho bastante coisa para falar para vocês, mas a gente conversa depois. E não esquece, hoje de noite, às 8 horas, nós temos oração. Se você está precisando de oração pela sua família, se você está doente, tá? Se você está precisando, hoje, 8 horas da noite, a gente tem oração. Daí você vem na oração, o pastor vai orar por todos, tá? Hoje de noite. Sempre na segunda-feira tem centenas de pessoas que são curadas, centenas. Quem sabe essa segunda-feira seja tua, seja o teu dia de receber o teu presente de Deus, tá bom? Então venham à noite, 8 horas da noite, o pastor vai estar aqui de novo, tá? 8 horas da noite eu vou estar aqui hoje, eu vou estar aqui 2 horas, eu vou estar aqui 8 horas da noite, tá bom? E vou estar orando por todo mundo e Deus, pela sua imensa misericórdia, certamente nos alcançará através da nossa intercessão. Tá bom, gente? Beleza? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe e até depois, tá? Tchau.